Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para compartilhar com você a história do advogado Aloísio Maia e da enfermeira Graziela Trovato, um casal 60 a mais que, junto com mais 2 amigos, fez durante 30 dias um trajeto muito especial de bicicleta. E além de saber os detalhes dessa viagem e como eles se prepararam, nós vamos colocar nessa conversa também o treinador de mountain bike e nutricionista André Pellegrini, que vai nos ajudar a planejar esse tipo de experiência com segurança. Então, quero começar aqui dando as boas-vindas e agradecendo a participação de vocês aqui conosco. Aloísio Maia, bom dia, obrigada por estar com a gente hoje aqui. Bom dia, Cássia, é um prazer estar aqui compartilhando essa linda história que nós vivemos aí durante 30 dias. Estou ansiosa para ouvir também a Graziela Trovato. Bom dia, Graziela. Obrigada pela presença. Bom dia, é uma grande oportunidade de a gente compartilhar isso com todo mundo aí. André Pellegrini, quero saber de você daqui a pouquinho como a gente faz para programar uma aventura como essa que foi feita aqui pela Graziela e também pelo Aloísio. Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu tive a oportunidade de ver as imagens lindas desse desafio que eles se propuseram e a nutrição e o treinamento estão aí para dar qualidade para que concluam com virtudes. Muito bom. Graziela, quero começar por você. Conta pra gente, de onde surgiu essa ideia de fazer esse pedal, fazer essa viagem? Você e o Aloísio, antes disso, vocês já pedalavam bastante? Conta pra gente como que nasceu essa ideia. Bom, eu comecei no mountain bike quando conheci o Aloísio, né? Então, ele pedalava, eu não pedalava. Ele só andava de bicicleta, né? Aí comecei a pedalar junto com ele. Isso, a gente sempre fez várias pedaladas, mas aqui por perto. Ele é mineiro e, como mineiro, ele sempre quis fazer a Estrada Real. Ele sempre falava, um dia vamos fazer a Estrada Real. E a gente vinha se preparando para isso, a gente ia fazendo uns pedais mais longos. E aí, com a pandemia, antes da pandemia, já tinha surgido isso, né? Vamos fazer a Estrada Real, vamos nos programar. E assim, houve a programação de fazer esse evento aí. Conta pra gente, Aloísio, como que você começou a se preparar para isso? Porque a Graziela está contando que ela começou a pedalar, fazer mountain bike mesmo, depois que ela te conheceu. E aí, pelo que eu tô vendo, um monte de medalhas, tudo isso tem a ver com pedal, tem a ver com bike? Isso tem a ver com a nossa vida, né? Nós estamos juntos aí há quase 20 anos, vai fazer 20 anos agora, né? E assim, foi uma paixão assim ampliada, né? Porque a gente se apaixonou. Eu já praticava mountain bike, tinha mais ou menos uns 3 ou 4 anos, né? E aí a gente começou, né? Ela começou a me acompanhar, e ela ficou muito motivada, incentivada. E o mountain bike, assim, ele exige, né, um crescimento, assim, um condicionamento, né? Aos pouquinhos ela foi aumentando as distâncias, né? As frequências de pedalada, aí ela foi ficando mais condicionada, né? Começou a participar de competições, e aí foi uma outra paixão, né? Que é o resultado de todas essas medalhas, e uma coisa leva a outra, né? O André vai poder falar muito bem disso, que sem uma preparação nutricional, uma preparação física, né? Você não chega a lugar nenhum, né? O que seria um prazer vira um sofrimento se você não estiver preparado. Aí, às vezes, até com algumas consequências. Mas foi assim, um crescimento, né? A gente foi evoluindo dentro do mountain bike. Eu quero então colocar agora nessa conversa aqui o André, justamente para falar, né, dessa necessidade de preparação. E aí, quando a gente fala em preparação, é preparação em vários aspectos. Vamos começar falando do ponto de vista nutricional. Então, quem vai se preparar para fazer um pedal longo como esse, algo que tem aí uma exigência por parte do nosso organismo muito grande, como se preparar para isso? Como garantir, André, que a pessoa vai ter energia para cumprir aí uma viagem como essa? A nutrição ela já entra meses antes, quando você tem um crescimento do volume de treino
Então, se você está querendo crescer o treino, você precisa se desenvolver nele, estar bem, se recuperar bem. Então, a nutrição já entra nessa fase preparatória. Para um desafio desse, acordar, não sair em jejum, mas também não exagerar na alimentação, não adianta querer tomar 3 cafés da manhã. Levar alimentos durante o pedal, porque, inclusive, pelo vídeo que eles gravaram, dava para ver que eles faziam o desafio, mas sem um destino muito certo. Eles sabiam a cidade que iam parar, mas se no caminho eles iam parar mais vezes ou não, se o caminho ia demorar mais naquele dia, eles iam curtindo. Se você está lá para curtir, sem um horário certo para definir quanto de alimento levar, que momento vai reabastecer, você tem que estar sempre preparado. Então, levar alimentos ao longo de um pedal desse é primordial, assim como a hidratação também. Agora, Graziela, quem era mais organizadinho aí para pensar em todas essas coisas do ponto de vista prático no dia a dia do pedal? Conta pra gente. Olha, acho que nós fomos uma equipe mesmo, cada um era responsável por alguma coisa. Nós tínhamos os meninos que eram responsáveis mais para ver a questão do trajeto, da altimetria, do que a gente ia encontrar, fazer uma pesquisa disso. Tinha os que faziam do equipamento da própria bike, e cada um procurava levar alimento que se dava melhor, né? Os nossos companheiros iam mais com castanha, algumas frutas secas, assim. Nós levávamos também barrinha, gel, às vezes até biscoito, assim, que pudesse, como a André falou ali, a gente não sabia se no caminho teria locais que a gente poderia parar para comer ou não. Teve locais que teve, local nós almoçamos, então a gente tinha uma refeição, mas em alguns locais não. A gente tinha que ir com o que a gente tinha levado. Mas a organização, acho que assim, conseguimos fazer com que cada um se organizasse mesmo. Não, eu gostei dessa ideia de dividir as atribuições como uma equipe, que é o que de fato vocês eram. 4 pessoas empenhadas ali em cumprir esse trajeto da melhor maneira possível. Conta pra gente um pouco, Aloysio, desse trajeto. A gente fala aqui da Estrada Real e é um trajeto que é longo, é um trajeto que é super bonito. É Diamantina a Paraty, é isso, né? Nós fizemos 2 trechos. Né? Nós fomos em 2023, nós saímos de Diamantina e fomos até Paraty. Nós fizemos o caminho dos Diamantes e o caminho velho. Em 2024, até por sugestão da Graça, né? Nós fizemos o caminho Sabarabuçu e o caminho novo, que sai de Cocais e vai até Petrópolis. Né? Nós estamos acostumados, André, assim, a competir. Então, a gente sabe, assim, durante 1h30, 2 horas, a gente fica ali na nossa Z4, né, digamos assim. Por exemplo, eu competi domingo agora, eu e a Graça. Durante 1h50, eu fiquei ali com 149 batimentos da frequência cardíaca, né? Média, e com os picos de 163, 165. Se a gente, com base nesse conhecimento, né, e pensando em Estrada Real, onde em 2023 nós pedalamos 19 dias seguidos, nós nunca tínhamos pedalado mais do que 6 dias, né, em cicloturismo. E a Estrada Real, ela tem uma característica, ela é linda, né? A paisagem, um povo gostoso, assim, hospitaleiro. Mas a Estrada Real, ela é dura. É um piso assim, o terreno, ele muda demais. Ele não é um estradão lisinho que você vai pedalando, a bike flui. Você tem que pedalar e pedalar com muita força. É poeira, é pedra solta, né? Então, assim, a questão de distância e altimetria, ela determinou as nossas paradas. A alimentação, a gente seguia já o que a gente já fazia com recomendação do nosso nutricionista. A cada 40 minutos, a gente tomava um eletrolítico, água. Nossa, o que nós tomamos de água na Estrada Real. Né? E às vezes gel, a gente usava gel. Os nossos 2 companheiros que têm uma dieta mais
mais à base de proteína, né? Eles não entravam muito carboidrato. Só que eu e a Graça somos viciados em carboidrato, né? Então, a nossa era mais à base de carboidrato. Então, essa que era assim, a nossa dinâmica. E a gente torcendo para a gente aguentar, porque mesmo sendo o cicloturismo, como o André falou, a gente saía, não tinha hora para chegar, a gente tinha que chegar, né? Mas a gente não sabia como que nós estaríamos no dia seguinte para fazer outro trecho. E a gente tinha que chegar. O André, A programação diária, desculpa interromper, claro, mas a programação diária, então, vocês pedalavam apenas no período da manhã, ou vocês cruzavam o período da manhã e da tarde, parando para almoçar, ou sem parar para almoçar? Dependia, sabe, André? O que acontecia? Era até engraçado. A gente fazia, na manhã ali, a gente até gravava isso. Hoje vamos fazer o trecho aqui, de Caeté até Rio Acima. Aí, de acordo aqui com a altimetria, é um trecho tranquilo, só tem 2 subidas muito fortes, né? A gente está planejando fazer isso aí em 4 horas de pedal, com uma média aí de 15, 16 por hora, né? Quando a gente entrava nesse percurso, a gente pegava as trilhas, pegava aquelas montanhas, que aquela inclinação de 18%, né? Que você levava 1 hora para andar 3 quilômetros, né? Para avançar 3 quilômetros. A gente chegava à tarde, então você tinha que ir improvisando. Tinha um restaurantezinho na cidadezinha, a gente parava, comia uma comida bem leve, tá? Dava um espaço aí de 1 hora, começava bem leve, mas o que mais pegou foi o calor. Nossa, parecia um maçarico em cima da sua cabeça. Né, Graça? Olha só, aquela região é bem quente. Sim. Bem quente. Agora, André, quem está ouvindo a gente, de repente começa a ficar inspirado. Quero andar de mountain bike, quero começar a fazer viagens como essas. Como começar? Qual que é a sua orientação para quem ainda não pedala ou não pedala desse jeito, fazendo esse tipo de trajeto aí de montanha? Como começar? Eu diria o seguinte, tem espaço para todo mundo. Tá? Não é uma competição que exija um nível técnico absurdo, que você tem que ter nascido com a bicicleta entre as pernas. Né? Eventualmente, você percebe uma diferença muito grande entre quem traz de berço o aprendizado do ciclismo e quem pegou isso ao longo da idade adulta. Existe uma diferença muito grande no entrosamento entre homem e máquina. A bicicleta, eu digo para o pessoal que treina comigo, a bicicleta tem que ser uma parte do teu corpo. Mas, para ela não te atrapalhar, claro, ela tem que estar lá para te ajudar. Mas a questão principal é, independente de você ter ela desde a infância ou não, fazer um cicloturismo, fazer uma viagem, a bicicleta te dá essa liberdade. Você não precisa ter um nível técnico super alto, mas precisa respeitar um crescimento do teu corpo em termos de treinamento. Então, não adianta você juntar com 2, 3, aquela barriguinha proeminente que você conversou com ela 2 vezes só. Não, tem que se dispor a ter uma estratégia nutricional e a ter uma progressão no treinamento. Uhum. Mas essa progressão no treinamento, como eu disse, não é nada super desafiador. Nada de nível técnico alto ou de intensidade muito alta. Então, o batimento cardíaco, que o Aloysio estava comentando em prova e tal, não é exatamente isso que a gente precisa reproduzir no treino e no evento, né? No cicloturismo propriamente dito. É alguma coisa bem mais light, muito mais contínua, mas você precisa estar preparado para não ficar 5 horas empurrando numa ladeira que podia ter feito numa pedalada. Graziela, como que é a sua rotina com atividade física? O que você faz de atividade física no seu dia a dia? Eu pratico mountain bike mesmo, né? Então, isso nos finais de semana a gente pega trajetos longos, então 40, 50 quilômetros, né? Então, mountain bike mesmo. E geralmente daí durante a semana eu tenho terça e quinta eu pratico mountain bike também, mas eu faço um treinamento mais
curto, vamos dizer. É mais num parque, faço mais plano, faço um treinamento de giro. Então, é para me preparar mesmo para, daí, no final de semana, fazer um trajeto mais longo. E, fora isso, eu pratico faço academia. Então, segunda, quarta e sexta eu faço academia. Então, praticamente todo dia tem atividade física. E a sua Além de rotina? dançar, que eu ainda danço. Além da dança, você dança também? Danço também. Que bacana. Danço uma... E você, Aloysio, como que é a sua rotina de atividade física? Bom, eu acordo na segunda-feira, já vou para a natação, né? Depois da natação, eu faço a suplementação, vou para a academia, faço academia, eu chego em casa, vou trabalhar, continuo trabalhando. Na terça-feira, eu pedalo, às vezes eu pedalo com a Grazi ou não. Se eu quero fazer um treino mais forte, aí eu vou para a área rural, mas geralmente eu sempre sigo assim, a questão de tempo de pedalada. Então, terça e quinta, eu pedalo no máximo aí, terça-feira 1h30, quinta-feira 2 horas, sábado e domingo a gente faz pedal aí que a Graça falou de 40 quilômetros, 50 quilômetros, depende da altimetria e do terreno, né? Geralmente são pedalados então de 3 horas, de 3 a 4 horas, né? Num ritmo assim moderado, sempre, não em ritmo de competição. Além da natação, eu faço academia, né? Segunda, quarta e sexta. A minha diversão é praticar surf skate, eu adoro surf skate, é uma modalidade de skate, onde você tem um simulador de surf, você simula o que você faz no mar, né? Basicamente é isso aí, né? Nossa, e é muita coisa. Você vê, Em André? torno de 12, 14 horas. Legal mesmo. Por semana. A da Grazi também não fica muito diferente, que ela dança aqui no Yunax, né? Que é o folclore polonês. Ela tem um treinamento também, a dança também é bem, bem exigente, né? E a gente faz uma suplementação. Hoje, assim, eu e a Grazi, o nosso estilo de vida ele é pautado pela mountain bike, pelo esporte, né? E é importante dizer, tá, André, que quando eu tinha 39 anos, eu era obeso, eu fumava, eu bebia, né? Era extremamente estressado, meu colesterol era, sei lá, 250, minha pressão era alta, né? E eu fiz uma mudança. Eu mudei assim, completamente. Mudei minha alimentação, mudei minhas práticas, mudei de trabalho, mudei até de estado. Eu morava em Minas Gerais e morava aqui no Paraná, em Curitiba, né? E, assim, o esporte, ele possibilitou que eu fosse evoluindo. Como você disse, eu comecei caminhando, porque eu não aguentava correr. Depois eu comecei a trotar. Depois eu comecei com o mountain bike. Quem era eu para pedalar 20 quilômetros? Nós fizemos toda a estrada real, né, os 1840, nenhum de nós empurrou 1 metro de bike. Fizemos pedalando, né? Por quê? A gente estava preparado para aquilo, mas isso foi uma evolução, sabe? Não, isso é muito bacana, né, André? Porque toda vez que a gente conversa aqui no Bem-Estar em Movimento com pessoas que conseguem alcançar grandes feitos, como a Graziella e o Aloysio, tem essa constância do seguinte: a pessoa tem uma rotina de atividade física variada, ela não deixa de lado, por exemplo, exercícios resistidos, e aí a pessoa consegue chegar nesses objetivos. Quer dizer, não é por acaso, não é de uma hora para outra, né, André? Exatamente, exatamente. Então, além de ter feito essa questão progressiva, a cada período entrando um pouquinho mais de exercício, conforme apareciam desafios mais difíceis, né? O atleta também tem que prestar atenção na questão de envelhecimento. Então, envelhecer saudável é estar ativo de forma aeróbica, com atividades aeróbicos, e de forma muscular também, com atividades de força. Então, a questão da musculação, ela é primordial para você buscar um envelhecimento saudável. Mais musculação significa mais músculo e significa mais osso também. Então, são 2 fatores extremamente importantes para garantir que você vai ter, inclusive usa-se atualmente essa
moeda. A gente precisa estar colocando no nosso cofrinho, investindo as moedas, guardando no cofrinho. E essas moedas são cada grama de músculo que você consegue adicionar depois da idade adulta. Então, com o envelhecimento é muito difícil você reverter muitos anos de sedentarismo, principalmente se você começa depois dos 50. Com 39 anos, está na flor da idade ainda. O corpo responde muito bem. Mas se você está se propondo esses desafios, começando depois dos 50, aí você vai ter que ser muito mais meticuloso na nutrição e muito mais meticuloso nesse treinamento, envolvendo musculação e envolvendo o cardiovascular também. Uhum. Então, não esquecer em pensar sempre para frente. Cuidado com a atividade que você entra agora, para não correr o risco de daqui 5 anos estar cheio de lesão, daqui 10 anos não ter mais a possibilidade dessa atividade. Então, sempre se proteger e sempre pensar à frente. Qual é a atividade que vai me permitir envelhecer mais saudável? Graziela, qual que é a importância de um casal 60 a mais, como você e o Aloísio, que reuniram mais 2 amigos, também 60 a mais, fazer uma expedição como essa e mostrar para as pessoas que não tem aí uma idade para começar a fazer atividade física ou para fazer atividade física com regularidade, inclusive extrapolando aí os limites da própria cidade? Qual que é a importância, qual que é a representatividade disso? Bom, incentivar as pessoas, né? Eu comecei a pedalar com 43. E quando eu comecei até, juntamente a participar das competições junto com a Luísa, as mulheres eram de 18, 20 anos e eu competia junto com elas. Mas, assim, eu comecei tarde, mas é possível, a gente vai começando devagar, né? Lógico que a gente não acompanha as mais jovens, mas eu acho que é importante as pessoas saberem, e mulheres também. Hoje em dia eu vejo muita mulher pedalando, nem se compara quando comecei a pedalar, que quase não tinha mulheres pedalando. E a importância de continuar, de a gente praticar uma atividade e sabendo que vai poder. A gente vê nossos colegas, nós temos colegas de 70 anos, 74 anos que ainda pedalam. Então, assim, é poder ver que a gente ainda vai chegar lá. E cada vez mais, né? Eu acho que a importância é incentivar as pessoas a prática de uma atividade física. E o mountain bike, como é uma atividade que se faz e ainda entra em contato com a natureza, o viver não é só atividade física, é vivenciar esses locais que a gente consegue alcançar através da bicicleta, né? O Aloísio, o que você diria para quem está nos escutando agora e está pensando, não, mas é muito difícil, não é para mim, não sei se eu consigo. E aí? Olha, não é difícil, sabe? É trabalhoso às vezes, né? Você tem que começar, como o André falou, começar dentro dos seus limites, tem que respeitar os seus limites. Nós respeitamos os nossos limites. A gente sai para pedalar, se a gente está com uma dor de cabeça, a gente já volta, porque a gente sabe, nós nos conhecemos. Isso também é uma coisa que nós ganhamos com a prática do esporte. A se conhecer, a ser muito tolerante ao cansaço, né? Quando a gente acha que está cansado, a gente está em exaustão, né? Então, assim, a gente passa a ter mais uma percepção, né, do que é bom para você, aonde você pode chegar, né? E esse projeto da Estrada Real, que eu e a Grazi íamos fazer, nós dois como casal, a gente começou a pensar como que a gente pode transformar essa pedalada nossa em algo assim para incentivar pessoas, inspirar pessoas a praticar esporte, a ter uma vida saudável. Foi aí que surgiu a ideia da gente fazer com mais 2 companheiros, mas acima de 60 anos. Então, nós já tínhamos uma mulher, né? E aí nós buscamos mais 2. Menor de idade não entrava na nossa área. Tinha que ser acima de 60, né? Uhum. Essa era Nem com os meus cabelos brancos? Não, tinha que ter 60 na certidão. Tá? Aí sim. E vários queriam fazer isso, porque imagine, nós fizemos um projeto, eu e a Graça, né, elaboramos um projeto
colocamos um filmmaker, fomos atrás de patrocinador, conseguimos patrocinador. Então, assim, quem fez, nós não gastamos absolutamente um centavo para fazer esse pedal, né? Mas nós tínhamos um propósito, a gente tinha que chegar, né? E tinha que chegar como equipe. Nós organizamos tudo, eu, a Grazi, fizemos aquelas divisões, então, assim, foi tudo bem tranquilo. Mas se não tivesse, né, essa preparação, né, esses cuidados todos, a gente provavelmente não teria chegado. Porque o tempo todo a gente estava lidando com dificuldades. E a maior dificuldade era a nossa limitação física, né? Porque quando a gente chegava extremamente cansados, né? E tem um detalhe, a Grazi, né, para fazer um pedal desse, ela fez com uma bike assistida. E uma bike assistida, não pense que você vai subir nela, a Grazi pode falar isso melhor, e que ela vai te levar. Se você não pedalar, você fica parado. Quer dizer, né? E é pesado. Ô Grazi, conta então pra gente essa história da bike assistida, que eu não conhecia esse tipo de bicicleta. Ela tem algum motorzinho, é isso? Mas você tem que pedalar também? Como que funciona? Como já diz o nome, ela é assistida. Então, não é que ela vai andar sozinha, não é uma moto, nada. Você pedala, só que ela alivia a pedalada. Então, assim, eu consigo pedalar com mais velocidade e com menos força. Então, eu consegui acompanhar eles. Se eu fosse com a minha bike normal, eu ficaria muito para trás, me desgastaria muito, porque as subidas são longas e pesadas, né, no caminho, e eu não chegaria da forma que eu sempre cheguei, porque eu chegava bem, muito cansada, exausta, mas bem para no dia seguinte continuar. Então, a bike assistida, ela inclui, ela é bem inclusiva, ela consegue fazer com que pessoas consigam pedalar mais longe e por mais tempo. Muito porque bom. Eu acho que, assim, com a idade, a gente vai perdendo força muscular, né? Principalmente a mulher na menopausa perde. Eu tive uma perda na força muscular, né? Então, já com a menopausa. Mas ainda continuei com a bike normal. Só que agora, com a bike assistida, eu consigo ir mais longe, consigo pedalar por mais tempo. Que ótimo que a gente tem esse recurso também. A gente, em vários momentos do programa, falou aqui das imagens, né? Porque vocês têm um material muito bacana, foi registrada essa viagem de vocês. Eu vou pedir para a Letícia colocar na descrição do vídeo algum link, mas vocês têm um canal no YouTube, é isso? A ideia, assim, nós reunimos mais de 5 terabytes de imagem, né? Do ano passado foi feito com 2 filmmakers, né? Nós incluímos eles no nosso projeto e nós organizamos tudo, não foi patrocinador nada. O patrocinador entrou com dinheiro e nós tínhamos 20 cláusulas para cumprir. Sabe? Então, fizemos essas imagens, a gente só pedalava, eles corriam sempre à nossa frente, eles que vinham os melhores locais e tudo, e filmavam. E pegava depoimento para construir uma narrativa. Dessa vez, agora, desse pedal desse ano, nós filmamos. Eu filmava, sempre no horizontal, a Grazi filmava, né, com o celular dela, o Benhur. E a gente ia falando, às vezes a gente filmava e contamos uma história bem bacana. Então, o nosso projeto agora em relação à Estrada Real é colocar essa websérie no ar, no canal, né, e a gente está trabalhando na questão de edição e produção disso aí, e sempre com essa pegada de incentivar e inspirar pessoas a pedalar, porque pedalar para nós é vida, né? É outra coisa. Aloysio... Só um detalhe, se me permite. Claro. André, o sono é fundamental. O sono, sabe? Depois de uma pedalada, e eu falo isso porque é o seguinte, eu sofria de apneia, tá? Então, eu não dormia, eu tinha aqueles micro despertares à noite, sabe? Eu acordava muito cansado. A partir do momento que eu comecei a usar um CPAP, que é um aparelho que te auxilia, né, não deixa você ter essa, eu passei a dormir, a sonhar. Então, assim, esse pedal, eu falo que em parte ele foi possível porque eu estava dormindo bem. Eu chegava exausto, dormia, acordava, aquilo eu estava na disposição para pedalar, pedalava, chegava e dormia, e é claro, a alimentação e tudo, mas o sono é fundamental. Exatamente, a gente tem um tripé para o corpo funcionar. Sono, alimentação
e o cuidado com o corpo na forma de exercício. Então, é esse tripé que a gente tem que conseguir lidar para que não fique desequilibrado e o corpo fique balançando em cima disso. André Pellegrini, treinador de mountain bike, nutricionista, muito obrigada por ter participado dessa edição do Bem-Estar e Movimento conosco. Agradeço demais. Participar de experiências assim é, inclusive, o meu dia a dia de consultório, receber pessoas que se propõem a desafios dessa magnitude. Eu sou ciclista há 28 anos, já fui ciclista profissional também. A minha área como atleta é mais no ciclismo de estrada, né? Eu tive poucas experiências dentro do mountain bike de forma competitiva, mas foi mais no ciclismo de estrada, inclusive tendo sido profissional e ainda estou aí ativa. Estou na ativa, tenho de 300 a 500 quilômetros por semana pedalados aí. Que maravilha! Isso aí, tem que estar ativo para poder falar, inclusive, a língua dos meus pacientes. É isso. Graziela Trovato, muito obrigada por ter estado conosco também. Parabéns pela sua conquista. Agradeço muito a oportunidade. E Aloysio Maia, foi um prazer conversar com você também aqui na CBN, no Bem-Estar e Movimento. Até uma próxima. O prazer foi meu, foi um prazer estar aqui com vocês, né? A gente conversando de uma coisa que nós amamos fazer, né? Bem-Estar e Movimento tem a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy.